Bom dia. Vamos à leitura bíblica, a leitura das senhas diárias, das senhas previstas para hoje, dia 5 de setembro de 2022, uma segunda-feira. O primeiro versículo vem do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de você. Assim, Deus Javé falando para Israel. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. E o segundo versículo vem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 6. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Então são dois versículos de confiança nessa presença amorosa de Deus Javé. E a oração, escrita por Eugen Eckert: trago para ti o meu profundo anseio por aconchego. Como essa criança, né? Lá no primeiro versículo, ainda que mamãe se esquecesse do seu filho. E do segundo versículo, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Trago para ti o meu profundo anseio por aconchego. Transforma-o em meu lugar de vivência. Este amor pela mãe, essa necessidade pela mãe. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de mim, que sou essa criança carente e que confio no teu aconchego. O primeiro texto vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 34. Mateus 9, 27 a 34. Sabe, se vocês lerem os evangelhos com constância, precisa tempo também para ler os 4 evangelhos. 3 são muito parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, né? O primeiro a ser escrito foi Marcos, lá pelo ano 60, depois Mateus, lá pelo ano 70, Lucas, lá pelo ano 80, e João é bem mais tarde, já quase ali beirando os 100, 90. Então, vocês vão ver, vocês vão, depois de ir lendo, vão vendo as próprias diferenças entre eles e algumas diferenças dentro deles mesmo. Esse, por exemplo, de hoje, Mateus, traz uma característica que Mateus aparece, que é assim como que a presença de Deus em Jesus vai acontecendo meio que paralelo, assim, meio que em segredo. E tem mais uma coisa interessante no fim desse texto, desse texto que eu vou ler, Mateus 9, 27 a 34. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe os cegos: sim, Senhor.
Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Os caras, Jesus disse: não espalhem o que aconteceu, e eles saíram falando. Na primeira cura do Evangelho de Mateus, que não é o das bodas da Galileia, mas de um homem leproso, Jesus fala para o leproso que então foi atendido no seu pedido, para ele também não falar. Então, o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, tem essa característica, que as obras de Jesus, a maravilha que Jesus significou na vida dessas pessoas, não era para ser espalhada. Meio que assim, lidando com isso da revelação, mas uma revelação para alguns, por enquanto. É quase assim uma expectativa, né? Da revelação apocalíptica. Isso não acontece em todo o Evangelho de Mateus, mas acontece mais em Mateus que nos outros. É interessante. Mas vejam, os evangelhos não foram escritos assim, como um projeto literário, começo e fim planejados, não. Vocês sabem que muita coisa foi escrita, tudo foi escrito de memória, tá? Memória de tradição oral. As coisas foram sendo contadas sobre Jesus e em certo momento grupos, pessoas começaram a anotar isso, a colecionar, a organizar, para isso se tornar um documento para se passar adiante, né? Mas não foi uma ata, tá? Tanto que no Evangelho de Mateus não é as bodas de Caná o primeiro milagre. E Mateus tem essa característica de manter essa expectativa de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, estar acontecendo por dentro da realidade. E continua o texto, do 32 ao 34, que eu passo a ler. Ao retirarem-se eles, os cegos, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Como eu já disse outra vez, chamavam tudo de possessão demoníaca, tá? Era mudo, endemoniado. E nós vamos ver essa palavra demônio aparecer de novo. Expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus, como sempre, né? Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Sabe, essas acusações simplistas de dizer que o que eu não entendo ou o que eu não concordo é do demônio, ela esconde um interesse que é de desmoralizar aquilo com que eu não concordo. Tudo que de certa maneira vem contra os meus interesses, eu demonizo, desumanizo, usando uma palavra forte, como é inimigo do meu Deus, é inimigo de Deus. Os fariseus falando isso sobre Jesus. Então, cuidado com essa palavra, tá? Por isso eu vou escrever lá no início: onde há caridade, fraternidade e misericórdia, aí está Deus.
onde não está Deus, há egoísmo, ganância e violência. Não é mais fácil de conseguir identificar, assim, a presença de Deus ou a não presença de Deus, que seria esse conceito demônio? Muito bem. Então foram os versículos do dia, a oração, o texto, o primeiro texto, nesse caso Mateus 9, 27 a 34, e o segundo texto indicado, que é aquele que não leio, que está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 1 a 16. O Salomão então apresenta onde vai ser o lugar do templo, em cima de uma colina, Jerusalém, né? E apresenta todo o poder e riqueza que vai ser concentrado na concentração daquele templo, inclusive trabalho escravo. Mas esperem aí, o objetivo do templo é fazer uma exibição de poder e riqueza? Pois é, um bom dia.